Hoje nós iremos estudar sobre um tema muito importante para esse ano de 2021. Nós iremos estudar sobre esperança. Eu sou Rosângela Lima, pastora no Presbitério Leste do Ceará. E nós vamos estudar sobre 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1, indo até o versículo 3. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto aqui fala de um momento em que o país da Síria, que fica ao norte do país de Israel, está vivendo um momento muito interessante, porque a palavra do Senhor fala que Naamã, cujo nome significa agradável, este homem, diz o historiador Flávio Joséfo, que ele foi o homem que trouxe vitória ao país da Síria quando ele atirou com o seu arco e atingiu o rei Acabe, trazendo para ele a morte. Isso trouxe vitória para a Síria. E a Bíblia diz que foi o Senhor que trouxe vitória para a Síria. Então, Naamã, o texto nos descreve algumas coisas sobre este homem. A primeira coisa que ele nos fala é que este homem, ele era vitorioso. Ele era um homem vencedor. Ele tinha amigos e entre eles estava o rei do seu país, o rei da Síria, Ben-Hadad. E este homem também, ele certamente tinha um bom poder aquisitivo, porque era normal, quando haviam guerras, o general ganhava grande parte dos tesouros, dos pertences que haviam sido do povo vencido. Mas este homem também, ele era famoso. Eu imagino que as crianças, os adolescentes, os jovens da Síria, que viviam na época de Naamã, sonhavam em serem também como Naamã, um homem vencedor, um jovem vencedor. Ele era famoso em todo o seu país. Mas a palavra do Senhor também diz que este homem, de tanta fama, de tanto sucesso, de uma vida financeira boa, este homem tinha um problema. E o texto nos diz que ele tinha lepra, o mal de Hansen. E certamente este homem procurou os melhores médicos do seu país. Quem sabe também se ele não procurou outros médicos em outros países. Mas ele não conseguiu cura. Todos diziam para ele que a sua enfermidade não tinha cura. Não havia como este homem ter saúde. O seu dinheiro, a sua fama, os amigos que ele tinha, não trouxeram para ele a cura que ele tanto desejava. Não havia esperança para Naamã. A sua morte seria
talvez uma questão de meses. O versículo 2 nos fala de uma pessoa que vivia ao contrário de Naaman. O versículo 1 já diz o nome desse general da Síria. Mas o versículo 2 não diz o nome desta menina. Apenas diz que uma menina que morava em Israel foi levada presa, foi levada escrava para o país da Síria, e ali ela foi ser escrava da esposa de Naaman. Ela não tem nome, ela não tem fama, nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem da Síria sonhava em ser escravo como aquela menina era. Ela estava longe do seu país, longe da sua família. Ela estava agora em um país onde o Deus adorado não era Jeová, não era Javé, que deveria ser o rei de Israel. O Deus adorado ali era Rimon, o Deus do trovão. E aquela menina estava exposta naquele país exposta a uma outra cultura, a uma outra língua, a outros deuses, a outros costumes. Tudo estava feito para que ela tivesse a perca da sua identidade, a perca da sua fé. Não, olhando assim, não havia esperança para aquela menina. Mas a palavra do Senhor nos diz que esta menina sem nome, ela tem esperança. Por quê? Esta menina, ela crê em um Deus que é diferente do Deus da Síria. Aquela menina sabia que o Deus da Síria, Rimon, ele não tinha poder para curar o seu patrão Naaman. Ela sabia que o único Deus que poderia fazer isso era Javé, era Iavé. E eu acho muito interessante, porque esta menina deve ter sido criada por pais que amavam ao Senhor, que amavam a Javé. E nesse tempo que essa menina vivia, que era no tempo do rei Jeorão, filho de Acabe, filho de Jezabel, a palavra do Senhor nos diz que em todo Israel, apenas 7.000 joelhos, 7.000 pessoas não haviam se dobrado a Baal. Quase todo o país de Israel havia deixado de adorar ao Senhor, ao Deus verdadeiro, para adorar a Baal, o Deus da agricultura. Mas eu creio que essa menina veio de um lar onde os seus pais amavam ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Não é ensinar o caminho, porque ensinar o caminho é apenas apontar, é apenas falar e não viver. Ensinar no caminho é ensinar com o exemplo. E certamente sua família, seus pais, ensinaram aquela menina que, apesar de quase toda a nação adorar a Baal, o verdadeiro Deus era Jeová. E aquilo que foi ensinado àquela criança, mesmo ela mudando, estando longe dos seus pais, longe dos seus amigos, longe dos seus familiares, aquela crença e aquela fé, aquilo que ela observou, aquela fé em Deus, que ela observou em seus pais, continuaram no coração, na mente, na vida daquela menina. E ao chegar ali, e ela percebe que o seu patrão está doente, está enfermo, não havia esperança para ele. Esta menina mostra que ela realmente ama a esse Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Ouviste que foi dito aos antigos.
odeie os seus inimigos. Mas Jesus disse, mas eu vos digo, ame aos seus inimigos, ore pelos seus inimigos. Essa menina não conhecia esse texto, ele ainda não havia sido escrito, mas o Espírito Santo, o próprio Deus que falou essas palavras, fala ao coração desta menina. Olha, não tenha ódio de Naamã. Apesar de ele representar sofrimento para você e para seu povo, foram soldados a mando de Naamã, que invadiram a sua cidade, que invadiram o seu país e lhe tiraram contra a sua vontade, da sua família, da sua casa, dos seus amigos. Você teve que deixar tudo isso para trás, para vir morar em outro país, em outra família, mesmo sem você querer. Esta menina vivia sob a influência da lei do olho por olho, dente por dente. Mas essa menina não se deixa, não quer obedecer a essa lei. Ela vê esperança. Há esperança para Naamã. E essa esperança está em Deus. E ela diz para a sua patroa, para a sua senhora, se o meu patrão estivesse lá em Samaria, o profeta poderia curá-lo. Havia esperança nas palavras daquela menina, na fé daquela menina para Naamã. E eu fico pensando que esta menina não apenas falava sobre a esperança, mas ela vivia essa esperança. Certamente ela era uma escrava que fazia o seu trabalho com alegria, que fazia com esmero. Podia ser a tarefa mais simples, talvez só lavar as colheres, mas ela fazia isso com amor e com perfeição. Certamente esta menina não tinha o hábito de mentir, porque a palavra de uma mulher não valia nada nesse tempo. Imagine a palavra de uma criança e a palavra de uma escrava. Mas quando ela fala, a sua patroa crê. E quando essa patroa fala ao seu esposo, ele também crê. Aquela menina, a palavra que ela falava era uma palavra verdadeira. E eu também fico encantada nesse texto, porque eu vejo que Naamã, ele também era um homem amado por sua esposa. Porque quando esta menina diz à sua patroa, é possível, é certa a cura de Naamã, aquela mulher fica alegre. Se ela não amasse Naamã, ela teria dito para aquela menina, menina, cala a tua boca. Eu quero mesmo é ficar viúva. Que maravilha! Eu quero que este homem morra. Mas essa mulher, ela ama a Naamã. Ela quer que ele viva. E por isso ela conta para ele. A esperança desta menina entra no coração da esposa de Naamã. E também essa esperança enche o coração de Naamã. E o rei da Síria, Ben-Hadad, também acredita na palavra daquela menina, daquela escrava. E nós sabemos que Naamã leva uma carta do rei Ben-Hadad, o restante do texto que eu aconselho que você leia em casa e que você acompanhe e veja. Ele leva uma carta a Naamã para o rei de Israel, Jeorão, filho de Acabe e de Jezabel. Ao ler a carta, onde o rei Ben-Hadad diz para ele, aí está o meu general, cure, ele precisa ser curado. A menina escrava lá na Síria crê que existe Deus que pode curar, para um Deus para quem não há o impossível. Mas o rei de Israel não crê, não conhece esse Deus. Porque ao ouvir isso, ele diz, olha, o rei da Síria quer fazer uma outra guerra. Ele quer brigar com o meu país. Ele não conhece o Deus da esperança. E nós sabemos que
Imediatamente, alguém mandou uma notícia lá para o profeta Eliseu. Olha, chegou aí o general da Síria, o grande Naamã, e ele está enfermo. Simplesmente, Eliseu mandou um recado. Se fosse hoje, teria mandado um zap ou uma notícia aí, em qualquer uma das mídias sociais, para que o rei pudesse ver. Mas chegou a notícia lá ao rei de Israel. Olha, rei de Israel, diga a ele que venha à minha casa, para que ele saiba que há um Deus vivo e poderoso aqui, né, nesse país. E nós sabemos que Naamã foi, e ao chegar lá, ele não foi recebido da forma que ele gostaria. Eliseu mandou o secretário dele, o servo dele, para dar um recado a Naamã, que ele fosse dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Mas a Bíblia diz em uma das versões que ele ficou furioso. Naamã ficou furioso, porque o verdadeiro problema de Naamã não era a lepra. O problema dele não estava na pele, não estava nos nervos, não estava nos tendões. O problema de Naamã estava no coração. Ele era um homem orgulhoso. Ele era um homem que precisava ter um coração humilde, que ele não tinha. Mas Deus, ele trata conosco. Onde é o verdadeiro problema nosso? Muitas vezes, nós nem temos consciência deste verdadeiro problema. Mas o Senhor trata conosco. O Senhor fala conosco. Pastor Carlos Queiroz, da Igreja de Cristo, aqui em Fortaleza, ele falando sobre o texto lá de Mateus, capítulo 5 também, ele fala quando Jesus diz, tu quando orares, entra no lugar secreto, entra no Tameion, que os judeus conheciam também. Era um local onde eles guardavam as coisas quebradas, coisas que precisavam de conserto. E Jesus disse, entra no Tameion, para que tu possas falar comigo. Então o Senhor, ele quer tratar as coisas na nossa vida que precisam ser consertadas. Nesse 2021, o Senhor nos chama para que a gente possa estar ali no lugar secreto, onde o Senhor vai dizer para mim e para você quais são as áreas da nossa vida que precisam ser consertadas, para que o nosso coração possa ser cheio da esperança. E nós sabemos que Naamã, muito furioso, quer voltar para o seu país. Mas os seus servos, os seus soldados, falam para ele, olha, obedeça o que ele está dizendo. Mas ele fala, não, os rios da Síria são muito mais bonitos, são muito mais importantes, e eu ir tomar banho, mergulhar nesse rio desse país, eu jamais farei isso. Mas nós sabemos que ele atendeu. E a Bíblia nos diz que ele desceu para o Rio Jordão. Naamã precisava descer. Naamã precisava que o seu orgulho fosse tratado. Naamã, ele deseja fazer um compromisso de vida com Deus. E ele sai lá do Rio Jordão e vai para a casa do profeta Eliseu. E ao chegar lá, ele confessa que a partir daquele momento, o Deus da vida dele, o Senhor da vida dele, o Deus que traz esperança ao coração dele, não é mais Rimon, o Deus da Síria, o Deus do trovão. Quem traz esperança para o coração dele é Jeová, é Javé. Ele crê no coração, mas ele também confessa. Ele abre a sua boca e diz para o profeta Eliseu e para todos aqueles que estão ouvindo que a partir daquele momento ele serve a outro Deus. Ele tem um compromisso de vida agora com outro Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do milagre, o Deus que
transformou não só a saúde física dele, mas que resolveu o problema dele, do orgulho, da falta de humildade. Ele agora faz um compromisso de vida com este Deus. E você que está me ouvindo, você já fez esse compromisso verdadeiro com esse Deus? É Ele que dirige a sua vida? É Ele a razão da sua esperança? Você quer que Ele seja o Senhor da sua vida e que todos os dias desse novo ano e do restante da sua vida, Ele possa estar dirigindo, dizendo para você, você deseja do fundo da sua alma ter intimidade com esse Deus, caminhar com esse Deus? E eu gostaria de pensar, como o Mário Sérgio Cortella falou em um vídeo, que essa esperança não é esperança do verbo esperar. Esperar é apenas ficar parado e achar que as coisas vão acontecer. A esperança aqui, e esse é o real sentido da palavra esperança, é do verbo esperançar. Eu preciso estar fazendo a minha parte. A menina que trabalhava na casa de Naamã, para trazer a palavra de esperança, ela teve que perdoar Naamã. Ela teve que desejar o bem ao Naamã. Ela teve que mostrar para ele, arriscando até a sua própria vida, para dizer para a sua patroa que havia esperança. Naamã também, para ter essa esperança do verbo esperançar, ele creu na palavra de uma escrava. Ele enfrentou o rei do seu país, ele enfrentou o rei de Israel, e ele teve que descer ao Rio Jordão para deixar para trás o orgulho que havia no seu coração. Ele também teve que ir até o profeta Eliseu e dizer para ele, confessar aquilo que estava no coração dele, que a partir dali, a esperança dele estava em Deus, estava nesse Deus amoroso, nesse Deus poderoso. Onde está a sua esperança para este ano de 2021? O Senhor convida você, o Senhor me convida, o Senhor convida a sua família e a minha família, para que a nossa esperança esteja nesse Deus. Então que nós nos levantemos, que nós possamos, como Naamã, lutar, estar ao lado e permitir que esse Senhor possa nos encher e fazer os milagres que Ele deseja na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Obrigada.